Então, o que é que o nosso corpo pode nos dizer com uma compulsão? Primeiro, como é que está a nossa nutrição primária? Eu aqui falo não só da comida que nós vemos no prato, né? Daquela comida que nós estamos habituadas a olhar, posso comer feijão, arroz, massa, carboidrato, proteína, fibra. Não. Estamos a falar também da comida que não está na mesa, a comida que não está no prato, mas que também nutre a nossa vida, nutre o nosso corpo. Então, quando as nossas relações não estão saudáveis, quando nós temos uma rotina de exercícios desregulada, às vezes pode ser ou insuficiente ou em excesso. Exercícios em excesso, aquele treino que ao invés de nos trazer saúde, desgasta demais a nossa energia, pode desequilibrar de alguma forma o nosso corpo e trazer uma compulsão, originar uma compulsão. O stress, a insatisfação com alguma coisa, com a carreira, com o trabalho, com a família, o stress de um modo geral pode também desencadear uma compulsão. E que falta de equilíbrio espiritual e desequilíbrio emocional. Então, presta atenção a essas áreas. Veja se essa vontade de comer doce ou essa vontade de comer algum alimento específico não tem a ver com isso. Um outro ponto que pode estar desequilibrado quando nós temos uma compulsão é a hidratação. Sabemos que o nosso corpo é mais de 70% de água. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma atividade física intensa, nós transpiramos. Nessa transpiração, nós não perdemos apenas água. Nessa água também perdemos sódio e outros minerais. O sódio é um mineral que é encontrado em muitos alimentos, principalmente os alimentos mais salgados. Então é muito normal, quando nós perdemos muita água pela transpiração e se não estamos a hidratar o nosso corpo o suficiente, termos vontade de comer alimentos mais salgados, alimentos que tragam o sódio. O nosso corpo, ele sempre vai funcionar assim. Ele vai pensar, qual é o alimento, o que é que eu posso, eu sinto vontade do quê? De sódio. Então ele vai tentar buscar nos arquivos dele quais são os alimentos que podem me trazer sódio. Eu tenho vontade de comer coisas mais salgadas. Mas no fundo eu estou desidratada. Por isso é importante nós bebermos água o suficiente. Além disso, se nós fizermos essa técnica, por exemplo, muitas vezes antes de uma refeição, nós temos muita vontade de comer, muita compulsão, beber um copo com água pode nos ajudar a equilibrar ou a diminuir esta vontade. Uma outra coisa que também vai fazer com que possamos desencadear uma compulsão é a monotonia alimentar. Nós termos, por exemplo, uma refeição que raramente tem variedade, raramente tem cores. Aquelas pessoas que só comem carboidratos, só comem doces, não comem quase nada de proteína, ou pessoas que só comem carnes, não comem verduras, não comem frutas, podem ter compulsão pelo oposto, podem ter compulsão por aquilo que está a faltar na alimentação. Então, essa compulsão também pode vir da monotonia na nossa alimentação. Um outro aspecto é que muitas vezes a compulsão ela está relacionada a nós querermos recriar experiências que nós tivemos no passado e que nos deram prazer, que nos fizeram nos sentirmos bem. Por exemplo, se eu fui jantar com amigas, com o namorado, com o marido ou com a família e tive uma experiência muito agradável, muito positiva durante aquele almoço ou durante aquela atividade e tinha a presença de um certo alimento, eu posso sentir vontade de comer aquilo porque eu quero voltar a sentir o que eu senti naquela experiência ou naquele momento. Uma outra coisa muito comum é nós termos compulsão por alimentos que fazem parte da nossa infância, que nós comíamos quando éramos mais novas, que tínhamos o hábito de comer com a avó, com a mãe ou quando íamos à escola. Então é muito normal nós sentirmos compulsão por certos alimentos que estão relacionados a momentos específicos da nossa vida. Outro aspecto é termos compulsão por alimentos da época. E quando nós estamos, por exemplo, numa estação, imagina no verão, temos tendência em sentir vontade de comer coisas geladas. Então, um gelado, é muito comum nós queremos comer um gelado, alguma coisa que nos refresque no verão, porque está calor. E muito normal nós queremos pratos quentes, querer comer um chocolate ou um leite com chocolate, alguma coisa quentinha
no inverno. Então essa compulsão está relacionada também à época do ano, a momentos específicos ou à sazonalidade que é bem normal no nosso corpo. Outro aspecto é a falta de nutrientes. Um nutriente específico que esteja em falta no nosso corpo, uma deficiência de um nutriente, pode fazer com que o nosso corpo desperte uma compulsão por alguma coisa. Um exemplo básico é que as mulheres, quando estão grávidas ou quando têm anemia, que é a deficiência de ferro, né? Quando o ferro está baixo, desenvolvem uma doença que se chama pica e o corpo pede coisas estranhas. As mulheres querem comer gelo, pessoas que estão sempre a querer comer gelo, vão comendo gelo, não conseguem explicar no racional por que têm essa vontade de comer gelo. Algumas mulheres, quando estão grávidas e têm essa baixa de ferro, querem comer barro, querem comer também gelo, querem comer coisas assim estranhas, que essa compulsão vem da falta de ferro ou do ferro baixo no nosso corpo. Então, quando temos essa queda de algum nutriente, também podemos desenvolver compulsão. Outro aspecto são os hormônios. Durante a gravidez, durante a menopausa ou na menstruação, existe alteração de alguns hormônios na mulher, como a progesterona, o estrogênio, e essa flutuação desses níveis, a testosterona também, a flutuação desses hormônios, né, durante essas épocas, pode causar compulsão por certos alimentos, geralmente alimentos doces. Alguns hormônios, quando estão alterados, deixam a mulher mais triste, com menos vontade de fazer as coisas. Então é normal ter compulsão por alimentos, por exemplo, com açúcar, que o açúcar remete à sensação de prazer e de bem-estar. Então são mulheres que querem, eu sempre que estou na TPM ou sempre que eu estou menstruada tenho muita vontade de comer alimentos doces. Então a compulsão pode estar relacionada a isso também, a algum desequilíbrio hormonal. E mudanças grandes na nossa vida, na nossa rotina, principalmente na rotina alimentar. As pessoas que fazem, não sei se é o seu caso, mas se já fez dietas muito radicais, aquelas dietas muito extremistas mesmo. Que de repente eu já não como isso, eu já não como aquilo. Então, tudo isso, todas essas restrições extremas, elas também podem trazer a compulsão mais aguçada por alimentos que nós não estamos a comer. Quando estamos a passar por um processo de mudança, de transformação, é muito normal haverem deslizes. É muito normal eu, por exemplo, estar a querer reduzir leite com lactose e depois num dia eu sentir, estou com muita vontade de beber leite com lactose e eu vou lá e bebo. Não olhe esses deslizes com julgamento. Entenda o porquê que isso está a acontecer, que é normal. É normal se eu estou a ficar um bom tempo sem aquilo e eu estive habituada a vida toda àquilo, que o meu corpo às tantas começa a dizer, não, eu quero, aumenta a vontade. Ao invés de eu lutar contra isso, ao invés de eu julgar esse meu comportamento, é simplesmente eu entender, não, é perfeitamente normal. Eu vou dizer, também pode dizer isso para si mesma. Vou dizer, não, Jamila, é perfeitamente normal. Estás a passar por uma transição, por uma transformação, tu tens vontade de comer isso. Se eu puder, se eu não tenho nenhuma alergia, nada grave, porque há pessoas que têm mesmo alergias e nem podem, se forem comer, podem passar muito mal. E aí elas já conseguem ter esse choque, né, de dizer, não, eu não vou comer porque senão eu vou ter uma doença, vou parar para o hospital, então não vou comer. Mas se não, eu vou dizer, pronto, vou provar um pedaço, vou tirar um pedacinho e está tudo bem. Eu não posso ter aquele radicalismo, o julgamento, aquela frieza, ao ferro, ao fogo, quando eu estou a passar por uma mudança, por uma transformação que é tão grande, tão bonita e que eu já tive tantas conquistas. Eu simplesmente vou olhar sem julgamento, não vou atirar tudo para o alto, de repente dizer, quer saber, vou atirar mesmo tudo, já não vou fazer mais nada, não vou mudar. Não. Respira, se tiver que provar um bocadinho, prova. Se tiver que fazer, também se comeu tudo, paciência, amanhã é um outro dia. Amanhã é um novo dia. O que passou, ficou, bola para frente, agora seguimos da forma correta.